Glória a Deus. Hoje nós temos a oportunidade de ministrar o Salmo de número 102. Glória a Deus. Chegamos no Salmo 102, né? E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para falar nessa noite conosco através desse salmo. Aparentemente é um salmo assim que nós já até vimos anteriormente, quando nós começarmos a lê-lo. Talvez você vai dizer, mas pastor, parece que nós já até vimos outro salmo igual, parecido. Mas as circunstâncias que envolvem esse salmo é bem diferente de alguns outros a qual nós estudamos, em que a pessoa estava em pecado. Esse salmo, o salmista aqui não estava em pecado. O autor dele é incerto. Alguns dizem até que Daniel escreveu esse salmo. Mas o que nós vamos entender é que a circunstância em que ele foi escrito é de um homem que temia a Deus, de um homem que estava passando por dores, de um homem que estava angustiado, e que esse sofrimento não era só por si próprio, mas também por causa das circunstâncias que rodeavam a cidade de Jerusalém e o povo de Israel. É algo interessante esse salmo, algo assim que nós vamos ver uma pessoa se condoendo pela necessidade do outro, pela necessidade daqueles que estavam ali na cidade de Israel, de Jerusalém, a qual estava destruída. Eu quero te convidar nesse momento a pegar a sua Bíblia, nós vamos ler o salmo completo e depois nós vamos fazer uma introdução e, se Deus assim o permitir, nós vamos ler pelo menos até o primeiro versículo hoje, nós vamos ficar parados no primeiro versículo. O tema do estudo será o lamento do estigmatizado. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto, quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça, os meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva sequida está o meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre ruínas, não consigo dormir. Tornei-me como um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo, os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no teu trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de que lhes mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são armadas pelos teus servos, as suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que eles têm. Responderá à oração dos desamparados, as súplicas não desampararás. Escreve isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do santuário nas alturas o Senhor olhou. Dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar ao Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus,
não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação. Os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Amém. Irmãos, este salmo é uma oração, um lamento de uma pessoa aflita, de uma pessoa que se encontra dilacerada, que se encontra cercados por problemas diversos, e ele vê nesta oração a oportunidade de se queixar diante do Senhor, de se lamentar diante do Deus que é todo-poderoso, para ouvir as suas preces, ouvir a sua oração, ouvir o seu lamento. E este salmo, irmãos, ele vai além daquilo que nós podemos compreender. É um salmo em que eu me lembro muito bem do que eu vou falar para vocês. Talvez os mais novos da igreja nunca tenham visto isso, vivenciado esses momentos, mas eu me lembro quando eu era menino, que eu chegava na igreja, nos cultos para orar, e às vezes o pastor estava na igreja e você não ouvia a oração dele, ele só gemia. Eu não sei quantos já viram essa situação, quantos só pararam diante de Deus e só gemeram, né? Alguns irmãos já fizeram isso. Esta oração desse salmista é mais ou menos isso, ele geme o tempo todo, porque ele clama a Deus do fundo da sua alma, pedindo que o Senhor pudesse socorrê-lo. Este é um salmo que a pessoa faz lá do espírito, lá do fundo da sua alma, e ele geme diante de Deus, porque os problemas que o cercavam eram muito grandes. Imagine toda a cidade de Jerusalém destruída, imagine ele enfermo, com dor nos ossos, né? Esse homem que não conseguia nem se alimentar e se sentia como um pássaro único em cima do telhado. Esse era o sentimento desse homem. Então, quando ele estava orando, falando com Deus, muitas das vezes não saíam palavras, mas saíam apenas gemidos. Gemidos. Pela circunstância que ele estava vivendo. Nós vamos ver que não houve grandes pedidos formais aqui, como em outros salmos, que a pessoa fala, né, abertamente: ó Deus, até quando esse meu inimigo o Senhor não destruirá? Né? Aqueles questionamentos. Esse homem não faz questionamentos. Esse homem, ele apenas suplica a Deus por sua misericórdia. Ele geme aflito, esperando que Deus pudesse entender o seu gemido. Entender o seu gemido. Talvez uma pessoa que nunca passou por um sofrimento tão grande não consiga entender o motivo desse gemido, mas aqueles que já passaram por esse momento de dor, de aflição, de angústia, de grande tribulação, esses entendam bem o que eu estou falando, porque já viveram isso, o momento de se curvar diante de Deus e não ter nem sequer uma palavra, né, irmão Paulinho? Nenhuma palavra, mas apenas, Olga, gemidos. Ai, Deus, tem misericórdia, Senhor. Ah, Jesus, né? Só aquele gemido que, na verdade, quem nunca passou por uma grande aflição talvez não entenda, mas aqueles que passaram por grandes aflições entenderão muito bem
o sentido que esse salmista fazia a sua oração. Muitas pessoas são afligidas desde o seu nascimento. Outras, durante um período da vida, durante uma trajetória, um certo momento. Mas a Bíblia fala a respeito de um homem chamado Jabes, que sua mãe lhe deu um nome que talvez muitos vão estranhar. O nome Jabes significa aquele que causa dor. Esse homem nasceu já estigmatizado pelo seu próprio nome. Imagine na escola os meninos chamando: "Ô, vem cá, o que causa dor?" "Ah, aquele cara causa dor." Imagine a quantidade de bullying que esse menino deve ter passado. Ele nasceu com esse nome. A mãe, por ter sofrido dores no parto, coloca o nome dele de Jabes. Olha, aquele que causa dor. Todos que falavam com aquele menino, provavelmente tiravam um sarrinho, falavam alguma coisa para zombar daquele menino. Porém, a Bíblia diz que Deus mudou a história de Jabes. No livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, e o versos de número 9 e 10, diz assim: Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Olha que coisa, irmãos. Deus muda as circunstâncias, mesmo aqueles gemidos que você dá, aqueles suspiros, Deus entende, Deus compreende a sua necessidade. Deus, não importa, irmãos, o que os outros pensam de você, o que os outros acham sobre a sua vida, não importa, irmão, aquilo que as pessoas dizem, se é contrário ou é favorável ao seu viver. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito e o que Deus diz a seu respeito. Este homem nasceu estigmatizado pelo seu nome. Ele levava dores. Porém, a Bíblia diz que ele foi o homem mais respeitado de sua família. Portanto, meu irmão, não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa se as pessoas dizem que não vai dar certo para a sua vida, que as coisas não vão acontecer, que você não terá prosperidade, que você não será abençoado. Não importa, meu irmão, mas importa o que Deus está marcando para você, importa o que Deus tem preparado para a sua vida. E se você tem vivido com muitas dores, sofrido muitos ataques, como Jabes sofreu, Deus está te dizendo nessa noite: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Você é valioso para mim e eu mudo a sua história. A sua oração, meu irmão, não fica nas quatro paredes. A sua oração, ela vai além, ela chega nos céus e Deus ouve as nossas orações. Deus ouve e também Deus responde. Talvez não responda como nós queremos, da maneira que nós queremos, mas Deus responde. Há momentos em que Deus até mesmo se cala. Como entender isso?
Nós vamos falar um pouquinho disso. Mas Deus responde às orações. Jabes, irmãos, orou e pediu: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. A oração de Jabes, se nós pudéssemos adentrar nela com bastante propriedade, nós veríamos que é uma oração assim corajosa. Corajosa. Quando ele pede para aumentar as suas terras, ele está dizendo: aumente a minha responsabilidade. Aumente, tipo assim, vamos lá, Senhor, me dê uma promoção. Você que é empregado, né? Talvez você esteja desejando ser um gerente, um diretor de uma empresa, e você chega diante de Deus e peça: Senhor, me dê uma promoção. Jabes pediu uma promoção, porque naquela época eles eram agricultores, viviam da agricultura. Eles eram plantadores, cuidavam de animais no campo. E Jabes pede a Deus: aumente as minhas terras. Ao aumentar das terras, ele também teria o aumento de suas responsabilidades. Quando nós pedimos ao Senhor para que Ele nos dê mais, nós estamos pedindo também mais responsabilidades, porque nós precisaremos desenvolver um trabalho maior. Porque Deus não dá simplesmente para nós a sua bênção para que nós possamos simplesmente nos encher de ego e achar que somos melhores do que alguém. Não! Ele nos dá porque Ele quer aumentar a nossa responsabilidade. E quer que nós desenvolvamos essa responsabilidade. E também, Deus atendeu a sua oração para livrar dos males e livrar de dores. Quem não gostaria de ser livre de dores, dos males? Olha, essa oração é maravilhosa. E Deus, conhecendo o coração daquele homem, Deus então atende ao seu pedido. Como nós estamos direcionando as nossas orações diante de Deus? Orações egoístas, egocêntricas, ou orações para abençoar outras vidas? Orações que atingirão outras pessoas. Qual o significado das nossas orações? O pastor Flausilino nos ensinou aqui há alguns anos atrás, diz que Deus queria abençoar as pessoas, e para isso nós precisaríamos de ter uma relação de pessoas a quem nós iríamos também abençoar. Deus não quer simplesmente nos abençoar por abençoar. Deus quer que nós façamos algo em prol das pessoas. A oração do salmista era esta oração. Ele não estava apenas preocupado consigo, ele estava preocupado também com uma nação. A caminhada do cristão, irmão, não é uma caminhada simples. Hoje é até bonito usar o termo gospel, né? Mas há poucos anos atrás, quando você dizia que era um cristão na escola, todo mundo tirava sarro. Você era estigmatizado por ser um cristão. E Paulo, o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz que ele era estigmatizado, ele carregava as marcas de Cristo. Em Gálatas, capítulo de número 6, e o verso de número 17, a palavra de Deus nos diz assim: sei mais que ninguém me perturbe, pois traga em meu corpo as marcas de Jesus. Ou seja, todo cristão, ele deve carregar as marcas de Cristo. Ou seja, somos estigmatizados por termos o nome de cristão. E o que é mesmo que significa a palavra cristão? Pequenos cristos. Imagine se Jesus, enquanto ele estava aqui conosco, ele padeceu. Zombaram dele.
Chamaram ele de príncipe dos demônios. Tantas aflições ele passou, até a morte, e morte de cruz. Morte que não era um símbolo de bondade nem de mansidão, mas era um símbolo de uma pessoa má para a sociedade. Mas ele tomou aquela cruz e nos deu vida. Agora o apóstolo Paulo fala, olha, eu carrego as marcas de Cristo, e nós, cada um de nós também devemos levar as marcas de Cristo pelo nosso corpo. Mesmo que hoje pareça que ser mais bacana, mais legal ser cristão, porque o mundo gospel hoje parece tudo mais bonito, mais sociável, né? Parece que deu um status ser gospel. Mas nós precisamos de entender que o cristão, por ele ter integridade, por ele querer levar uma vida diferenciada, ele será estigmatizado pela sociedade. Não tem como você viver neste mundo como um crente, como um verdadeiro cristão, sem ser estigmatizado. Por quê? Porque o mundo vive em trevas e o cristão vive na luz. E a Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz. Os filhos das trevas não conseguem ter comunhão. Não que você procurará fazer algo que os ofenda, mas só de você procurar fazer tudo aquilo que é correto, chocará o mundo. As pessoas te odiarão. As pessoas te deixarão de lado. Mas, irmãos, então, vamos parar de ser crentes por causa disso? Não. Vamos carregar as marcas de Cristo. Pode ser estigmatizado, irmão, até o último momento da sua vida, porque nós temos uma certeza que em breve nós estaremos com Deus nos céus. E o apóstolo Paulo também diz assim, em Gálatas capítulo 4 e o verso de número 19: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Agora Paulo, ele faz uma comparação com uma mulher que está com dores de parto. Daqui uns dias a Adriana vai sentir essa dor, né, Adriana? Adriana daqui uns dias vai passar por essa dor. Mas Paulo, ele diz agora, até então ele estava falando que ele estava sendo estigmatizado por causa daqueles que estavam de fora. Né? Ele havia passado por momentos que ele sofreu chibatadas, né? Grandes aflições, perseguições. Mas agora Paulo diz que o seu sofrimento é para quem? Com respeito aos da igreja. E ele diz que sente dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Agora Paulo está dizendo, como o salmista dizia, a respeito da nação de Israel. Paulo se volta aos irmãos, à igreja, e diz, olha, eu sinto dores por causa de vocês. E o que está faltando muitas das vezes são pessoas que lamentem diante de Deus por outras vidas, que clamem diante de Deus por necessidades de outras pessoas. Se nós pudéssemos dar outro nome para esse salmo, nós poderíamos dizer o lamento do patriota. Por quê? Porque ele não estava preocupado consigo mesmo, mas estava preocupado com as pessoas que estavam à sua volta. Ele via a tristeza das pessoas por não terem onde morar, por não terem uma igreja para congregar, porque o templo estava destruído, e ele começa a se comover diante desta situação. Hoje, nós vivemos um mundo em que as pessoas estão preocupadas apenas com o seu umbiguinho. Elas não estão preocupadas em derramar lágrimas por outras pessoas que estão sofrendo. Elas não estão querendo se condoer pela necessidade alheia, pelos amigos, pela nação, pela igreja.
Paulo sentia as dores de parto pelo povo, pela igreja, e ele tinha medo que aquele povo se perdesse, ele tinha medo que aquele povo não crescesse na graça e no conhecimento. Paulo estava ali preocupado como um pastor, e estava disposto a sofrer pelos outros. Mas pastor, eu já sou estigmatizado pela sociedade, e agora também sofrer pelos outros, pastor. Como é isso? Jesus sofreu por nós, meu irmão. Filipenses capítulo de número 2, os versos 4 e 5 nos diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Quer dizer, Cristo se doou por nós. E nós devemos fazer o mesmo, se doar pelos outros. Não adianta simplesmente fecharmos os olhos e acharmos que está tudo bem, enquanto as pessoas do nosso lado estão sofrendo. Não adianta dobrarmos o nosso joelho e só falarmos: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós precisamos de nos lembrar das necessidades dos irmãos, daqueles que estão passando por uma luta, por uma enfermidade, pelo desemprego, pela tribulação, pela angústia. E nós precisamos de também doar a eles, se estigmatizar por eles. Este era o sentimento de Jesus, de dar a sua vida pelos outros. O sentimento de Paulo era o mesmo, e o mesmo também do salmista. Este era o sentimento do salmista. Não estava preocupado somente consigo, se ele estava bem, enquanto os outros estavam passando por lutas. O versículo de número 1 nos diz assim: ouve a oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. Eu vejo, irmãos, que o grande problema hoje no cristianismo, que o cristianismo tem enfrentado, um grande problema é que muitas igrejas e muitos pregadores estão afirmando a respeito de uma teologia da prosperidade, onde tem saúde, sucesso, como expressão real e verdadeira de fé. E, consequentemente, nega que o sofrimento, nega que este cristianismo precisa sofrer, e classifica o sofrimento como, muitas das vezes, maldição e falta de fé. Mas o salmista começa esse lamento dizendo: ouve a minha oração, Senhor, chega a ti o meu grito de socorro. Na verdade, irmãos, o que eu vejo que está faltando nas igrejas hoje são pessoas que lamentem, pessoas que clamem pelas necessidades. Porque é comum nós relacionarmos o problema, a luta, o sofrimento com as pessoas que estão em pecado, e a pessoa que está sendo próspera financeiramente, ou que ela tem um carro, uma boa casa, que ela tem negócios que estão dando certo, como pessoas que estão diante de Deus vivendo um verdadeiro cristianismo, que são íntegras e são honestas. Mas, na verdade, muitas vezes nós vemos que essas pessoas não estão vivendo uma verdadeira integridade diante de Deus. E porque a verdadeira prosperidade não é naquilo que nós temos de bens financeiros, não é naquele carro, na casa, mas sim no tesouro que é Deus em nós. Esta é a verdadeira prosperidade. Por isso, irmãos, grande parte das orações do Antigo Testamento era de lamento. O povo se lamentava pelo pecado, se lamentava pela rebeldia, pela obstinação, se lamentava pela perca de um ente querido, pela opressão de tiranos que governavam. O povo lamentava.
E a Bíblia, irmãos, mostra isso como uma teologia, quando nós lemos que existe um livro na Bíblia chamado Lamentações. Parabéns, Paulinho. Lamentações. Tem um livro exclusivo tratando de lamentações. Ou seja, por que nós temos que dizer que a pessoa está bem financeiramente, que ela é próspera e está vivendo a bênção de Deus? E o outro que está sofrendo é porque perdeu a bênção de Deus? Não, meu irmão. Nós estudamos no livro de Jó e nós podemos falar um pouquinho sobre isso, né? Que não é bem assim. Jó não tinha nenhum pecado. Jó não havia cometido nenhuma falha diante de Deus. Mas ele passou por momentos de aflição. E ele se lamentou. E o que é o lamento então, pastor? Lamento, irmãos, é uma oração que transforma a realidade do que nós vivemos. Porque quando chega diante de Deus, Olga, o nosso lamento, Deus transforma a nossa realidade. Glória a Deus. Amém? Você está entendendo? Você lamenta diante de Deus pela uma situação que você está vivendo, e Deus transforma essa realidade em uma nova realidade, conforme diz a Bíblia, e mudou Deus o cativeiro de Jó. Mas também, esse lamento pode mudar outra coisa, sabe o quê? Talvez nós estamos esperando que Deus mude o nosso lamento, mude a nossa circunstância, mas Deus está trabalhando naquele momento para dizer, eu estou te moldando. Você se lembra a que nós somos comparados? Nós somos comparados como um vaso de barro na mão do oleiro. E ele trabalha com o barro. Então, às vezes, você está lamentando e pedindo a Deus, Deus, muda essa situação. E Deus está te dizendo, Heloísa, eu não vou mudar, eu estou te mudando. Eu estou te transformando. Eu estou te fazendo um vaso novo. E nesse novo vaso, eu trabalharei. E você será usado por mim. E nós não entendemos. É difícil. O lamento serve também para reconhecermos que Deus é tudo e que nós não somos nada. Porque às vezes nós colocamos pastor José Wesley, né? Doutor, PhD, pós-doutor, né? Nós nos achamos. E aí Deus vem aqui e fala, peraí, eu vou te mostrar quem eu sou e quem você é. E aí você chega numa circunstância que você precisa dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O lamento é uma forma de oração. É uma maneira em que nós entramos num diálogo com Deus. E como eu disse, às vezes só com um gemido, viu, irmã Terezinha? E Ele entende o nosso gemido. Aí você geme e Deus diz assim, eu entendi. Eu sei, eu vou mudar, eu estou trabalhando. E Ele vai respondendo. O lamento, nós chegamos a essa situação para que Deus nos mostre o quão pecador nós somos e o quão dependentes somos dEle. Hoje eu conversando com meu pai, e ele me falando, que depois que ele ficou enfermo, ele começou a ter uma nova visão da vida. E ele começou a valorizar coisas que ele nunca valorizou enquanto ele tinha saúde. Ou seja, Deus trabalha até mesmo quando nós estamos enfermos. Até mesmo quando nós estamos em um leito e que nós não podemos sair daquele leito. Deus está trabalhando. Aleluia. Precisamos criar mais espaços para homens que lamentem, que clamem ao Senhor. Será que há lugar em nossas igrejas para homens como Jó? Ou será que só temos espaços para os amigos de Jó?
Vocês se lembram o que aconteceu com os amigos de Jó? Irmãos, quando nós começamos a ler a história de Jó, nós achamos que Jó tinha os melhores amigos. Os amigos de Jó, quando viram ele na circunstância que ele estava, o que eles fizeram? Rasgaram suas vestes, jogaram cinza sobre o seu corpo, sentaram-se do lado dele e permaneceram ali sem comer e sem beber e sem dizer uma palavra por 7 dias. Simplesmente estavam do lado de Jó. Irmãos, vocês já viram alguém fazer isso? Os amigos de Jó fizeram. Só que depois daqueles 7 dias, passado aqueles 7 dias, eles se acostumaram com a dor alheia. Eles se acostumaram com a dor de Jó. E aí começaram a fazer as suas indagações a Jó. Jó, diz aonde foi que você pecou, como você pecou. Vai diante de Deus e confessa os teus pecados para que Ele te perdoe. Jó, fala aí para mim. Você adulterou, você mentiu, você matou, né? Isso aqui eu estou conjecturando, né, irmãos? Se fosse nos nossos dias hoje, a pessoa que está aflita, irmão, você está em adultério, irmã, você pecou, irmão, você fez isso, irmão, você fez aquilo outro, né? Os amigos de Jó começaram essa teologia de apontar os dedos e acusar Jó. Em vez de continuar naquele lamento junto com Jó, de clamar a Deus por ele, eles achavam que conheciam tudo sobre Deus, que entendiam sobre Deus, e começaram a acusar Jó, e começaram a apontar o dedo para Jó. Mas que nós possamos, irmãos, ser diferentes, que nós possamos se condoer com a necessidade alheia, fazer como o salmista, ele se condoeu pela situação do povo, e disse assim para Deus: olha, Deus, chega a ti o meu grito de socorro, que o Senhor ouça o meu grito, Senhor, porque, irmãos, acusador nós já temos um que se chama Satanás, mas nós precisamos de ser aqueles que lamentam pelos outros, que lamentam pela sociedade brasileira que está vivendo desta maneira, que lamente pelas igrejas, que lamente pela necessidade do órfão, da viúva, aquele que lamenta pela necessidade do amigo e do inimigo. Deixe de acusar. Tem um que já acusa, Satanás, é o nome dele, acusador. Deixa ele acusar, mas nós precisamos de ser aquele que dobra o nosso joelho pela madrugada e lamente pela dor do outro. E peça pelo outro, interceda, não somente pelas nossas dores, porque interceder por nós é fácil, irmãos, é fácil. Agora, você acordar pela madrugada, ou a hora que você se levanta, você ir lá e falar: Senhor, eu não quero me lembrar dos meus problemas, eu já entreguei nas tuas mãos, mas tem o problema do irmão tal, da irmã tal, na necessidade do povo brasileiro, Senhor, e nós entregarmos tudo na mão do Senhor, e gemer pelas necessidades, irmãos. Este salmista fez isso. Ele não estava só preocupado consigo mesmo, mas ele estava preocupado com a necessidade alheia. E ele pedia ao Senhor: chegue a ti o meu grito de socorro. Nós possamos fazer uma oração bonita como essa. Se eu perguntasse aqui nessa noite, para cada um dos irmãos, eu tenho certeza que cada um teria uma necessidade. E eu estou sentindo algo agora no meu coração, e eu quero te pedir para que você faça isso. Saia da onde você estiver agora, olhe para um irmão, vá até ele, pergunte a necessidade do irmão, e você vai se incumbir de orar hoje pela necessidade do teu irmão. Saia do teu banco, irmão. Pode sair. Saia do teu banco, vá onde está outro irmão distante de você. Veja a necessidade dele. Se levante, irmão, não tenha vergonha. Nós estamos na casa de Deus.
Nós estamos na presença de um Deus que é todo poderoso. Pergunte para o teu irmão qual a necessidade que ele está passando, qual o problema que ele tem, irmão. Saiba dele, a necessidade dele, e ore por ele, aleluia. Ore bacanturiai, chudecanta lamaias. Ore bachudecanta rei, decanta lamaias. Oh, aleluia! Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Eu creio, irmãos, que a bênção de Deus está se derramando, meu irmão. Tu és tremendo, Senhor, Deus santo e justo. Te louvamos, Senhor, pela tua visitação nessa noite, ó Pai. Ó Deus, aqui estão, ó Pai, os teus filhos, abraçados, orando uns pelos outros. Aqui estão, meu Deus, os teus filhos clamando pela necessidade do irmão, do amigo, do conhecido. E eles estão, ó Pai, clamando, ó Deus, com intensidade diante de um Deus que é verdadeiro, de um Deus que é criador dos céus e da terra. E nós queremos, ó Pai, te pedir que estas orações cheguem diante do teu trono, ó Deus, e que estas orações possam ter a resposta necessária, Pai. Não a resposta que nós queremos, ó Deus, mas a tua resposta, Senhor. Visita o aflito nesse momento, Senhor. Visita o coração dilacerado. Visita o teu filho, ó Pai, que está, Senhor, nesse momento, sofrendo uma dor, ó Pai, sofrendo, Senhor, por angústia, por percas, ó Deus, por, Senhor, estar vivendo circunstâncias, ó Pai, adversas, enfermo. Pai, visita esse teu filho, visita a tua filha nesse momento, ó Pai. Nós oramos e clamamos, Espírito Santo de Deus, vá agora onde está o teu filho, Senhor, e abraça, ó Pai. Senhor, nesse momento talvez ele esteja dizendo que não há ninguém por perto, ó Pai, mas nós cremos que o Senhor é Deus de perto, ó Pai, e que o Senhor está com teu filho ali agora. Espírito Santo de Deus, renova vidas, ó Pai. Tira toda tristeza, toda angústia, toda depressão, ó Pai, toda enfermidade maligna. Nós repreendemos em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Receba nesse momento a bênção de Deus. Eu creio, ó Pai, no teu agir, Senhor. Eu creio, Senhor, que nesse momento algo novo está acontecendo, Pai. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que há uma promessa para a tua igreja, há uma promessa para os teus filhos, e que, Senhor, nesse momento o teu agir está, ó Pai, quebrando, ó Deus, os laços, destruindo muralhas, abrindo, Senhor, as águas, ó Deus, para um novo tempo, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade, um tempo de regozijo, um tempo de alegria e refrigério. Eu creio, ó Pai, nesse momento, em nome do Senhor, em nome de Jesus, assim nós oramos e por fé te agradecemos. Amém, Senhor.